ser o mais breve possível. Eu sei que todos estão cansados, mas depois dessa aula excepcional aí da professora Sofia, eu me senti mais animado para falar. Foi brilhante. Eu não tinha ouvido essa aula sua ainda, Sofia. Muito boa. Não foi bem. Hein? Eu preparei para isso. Não, mas eu não vi você falando de aula que não seja tema técnico. Até hoje, primeira vez que eu vejo. Você dá uma aula muito boa disso. Eu sou médico do Carisma no Unicamp, eu sou mastologista e ginecologista oncológico, e a doutora Márcia me pediu para falar com vocês sobre novas tecnologias no tratamento cirúrgico do câncer feminino. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Na verdade, eu vou falar um pouco como evoluiu a cirurgia. Na verdade, a cirurgia teve uma evolução muito grande nos últimos 30 anos. Talvez mais do que tenha tido em toda a história da cirurgia, desde que ela começou como um método terapêutico na humanidade. Mas a cirurgia não é o único tratamento do câncer. Veja que a gente tem radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, medicina de precisão, que a doutora Suzana falou bastante aqui para nós sobre essa nova área do conhecimento. Então a cirurgia é um pilar, é um dos pilares do tratamento, porém não é o único. Eu vou falar rapidamente para vocês em relação ao câncer feminino, começando pelo câncer de mama e depois falando um pouquinho do câncer ginecológico. O que nós tivemos de evolução então nesses últimos anos da cirurgia? Primeiro, a abordagem diagnóstica. Até alguns anos atrás, qualquer mulher que apresentasse alguma lesão de mama, fosse ela palpável ou não, e cada vez mais a gente faz diagnóstico das lesões não palpáveis, e com a melhoria dos equipamentos de mamografia, as lesões chamadas de mínimas, por exemplo, microcalcificações, que são pontinhos de cálcio que aparecem na mamografia, que às vezes pode ser um pré-câncer ou um câncer muito inicial de mama. Então, cada vez mais nós fazemos o diagnóstico de lesões não palpáveis. No passado, para biopsiar isso aqui, a mulher precisava ser submetida a uma cirurgia, implicava em anestesia geral, ou no mínimo uma sedação, enfim. Era um procedimento que deixava no mínimo uma cicatriz mamária. E isso evoluiu bastante. Por que é importante lembrar disso? Porque veja essa pizza, esse gráfico aqui, são todas as biópsias de casos suspeitos de mama, de achados suspeitos na mamografia. Veja que a parte verde da pizza, que representa aí 90% dos achados, são achados benignos, ou seja, a grande maioria dessas mulheres não tem câncer. Então elas eram submetidas a uma cirurgia, ficavam com uma cicatriz mamária e não tinham câncer. Isso evoluiu, as formas de biópsia de mama evoluíram radicalmente. Então, por exemplo, no nódulo de mama, a gente pode lançar a mão de core biopsia, uma agulha semelhante a essa que está aqui, que tira pequenos fragmentos e fica um furinho na mama, sem necessidade, muitas vezes, de fazer uma cirurgia que fique uma cicatriz. Mesmo nas lesões mínimas, aqueles pontinhos de cálcio, que às vezes a gente precisa lançar a mão de uma cirurgia algumas vezes, até para isso nós temos uma evolução da forma de biópsia através da mamotomia, que de novo retira a lesão com anestesia local e deixa um furinho muito pequeno, ou seja, nós diminuímos muito as mutilações cirúrgicas, cicatrizes cirúrgicas sobre a mama, que tem um impacto muito negativo na questão das biópsias de mama. E a mastectomia? A mastectomia é a retirada total da mama. Ainda lançamos mão desse tratamento. A mastectomia envolve não só a retirada, isso é uma figura mostrando que no passado muitas mulheres passaram por isso. Felizmente, hoje não representa a maioria das cirurgias mamárias. A grande maioria são cirurgias conservadoras. Então, nós fazemos hoje a mastectomia como a cirurgia de exceção, vamos dizer assim. Mas quando ela é feita, é retirada a glândula mamária e é esvaziado os gânglios da axila. O que evoluiu hoje nessa cirurgia? Primeiro que nós conseguimos agregar reconstrução mamária. O Brasil foi um país muito pioneiro nisso. Um dos pioneiros aqui no Brasil foi o Dr. Merck, que era um médico que estava associado também à Unicamp, o professor Pinotti, e ele fazia rotações de grandes retalhos para reconstruir a mama. Essa reconstrução mamária também evoluiu, a gente consegue reconstruir com retalhos de músculo, por exemplo, do grande dorsal, e ficam reconstruções que entregam uma estética muito boa, muitas vezes, para as mulheres, recuperando a autoestima das mulheres, ou até com implante mamário, que são as próteses de silicone. Então, a reconstrução pós-mastectomia foi uma grande mudança, mas seguramente a grande mudança de cirurgia no câncer de mama nos últimos 35 anos se deve a esse órgão.
tinha uma genialidade ímpar, o professor Humberto Veronese, da Itália, um dos pais da mastologia moderna. Ele desenhou um estudo que criou a proposta de uma cirurgia conservadora da mama, que ele chamou de quadrantectomia. A ideia é, ao invés de tirar a mama, que era a única cirurgia que tínhamos até então, isso era na década de 80, no ano de 85, ele publicou isso, no final dos anos 70, ele começou a fazer essa técnica. Ele tirava um quadrante da mama e, com isso, conservava a maior parte da mama, devolvendo muita autoestima às mulheres. E os estudos mostraram que, quando fazia isso e associava a radioterapia, a mortalidade era igual tirar a mama toda. Mas não só na mama a cirurgia evoluiu também na abordagem da axila. Quando a gente retira todos os linfonodos é aquela íngua, quando alguém machuca a mão e forma uma íngua assim debaixo do braço, nós temos na nossa axila entre 15 a 30 gânglios, com a média de uns 23 a 24 gânglios na axila. Se tirarmos todos esses gânglios, aumenta o risco de inchaço do braço, porque esses gânglios servem para drenar o que sobra da irrigação sanguínea. E o professor Veronese também propôs, ele foi um dos pioneiros a propor isso, ele e um outro médico dos Estados Unidos propuseram um método que chama pesquisa do linfonodo sentinela. Ou seja, ao invés de esvaziar todos os gânglios, injeta uma substância, ou corante azul, ou uma substância marcada radioativamente. Quando é radioativa, o médico leva essa sondazinha no intraoperatório e faz com que a gente detecte entre aqueles 23 gânglios que tem ali, qual deles, ou um conjunto deles que são o sentinela, e evita que se tire todos os gânglios da axila, diminuindo o risco de inchaço do braço. Então essa também foi uma grande evolução e o resultado entregue muitas vezes é uma cirurgia como essa, que tem uma excelente aceitação por parte da paciente. Oncoplastia foi outra grande evolução da cirurgia mamária. Muitas vezes o câncer de mama ocorre numa idade que a mama já caiu um pouco e, por estar caída, além da questão de fazer, por exemplo, uma cirurgia conservadora, essa mama vai ficar diferente da mama oposta, tem a questão de que o campo de radioterapia precisa envolver toda a mama e às vezes envolve um campo maior. Com a oncoplastia, a gente aplica técnicas de cirurgia plástica, sobe essa areola, coloca a mama muitas vezes na posição, até com ganhos estéticos para algumas mulheres. Claro que isso não se aplica a todas, mas as que se aplicam são beneficiadas com isso e a gente conseguiu minimizar, vamos dizer assim, a invasão. Outras técnicas mais modernas, como radioterapia intraoperatória, que são pontuais, são específicas para casos bem selecionados de câncer de mama, mas reduz intervenções, faz com que a mulher já saia tratada em um ato único, sem precisar fazer a radioterapia pós-operatória. E o câncer ginecológico? Como evoluiu a abordagem cirúrgica? A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia define como é que se estadia os cânceres. Por exemplo, o câncer do colo uterino, o estadiamento é clínico. O estadiamento é dizer até onde esse câncer foi, até onde ele se alastrou, vamos dizer assim. Porém, o tratamento dele é cirúrgico. Câncer de vulva e vagina é clínico, o estadiamento, mas muitas vezes usa a cirurgia para tratar. O câncer de ovário, o estadiamento é cirúrgico e o tratamento também. Trompa também, colo uterino, corpo uterino também, que é um câncer de endométrio. Então veja, a cirurgia se aplica em quase todos os cânceres ginecológicos. Os mais frequentes são o de colo, de endométrio e o de ovário. Esses três representam a maioria. Vamos abordar rapidamente sobre eles. Por exemplo, o câncer do colo uterino. Esse é um mapa de 2008, mas a realidade não mudou, onde vocês veem com cores mais escuras, laranja e vermelho, são as incidências maiores de câncer do colo. A nossa incidência no Brasil se equipara da África. É uma incidência alta ainda de câncer do colo, porque a prevenção ainda não atinge o número de mulheres que nós gostaríamos que atingisse. E o câncer do colo ele tem uma peculiaridade, ele é causado por um vírus, da mesma família daquele vírus que causa a crista de Galo, mas não é o mesmo subtipo, mas é da mesma família, mas ele demora muito para causar as alterações. Ele altera uma célulazinha aqui do colo uterino na transição entre a parte interna e externa, e essa alteração passa por uma alteração de baixo grau, para chegar a uma alteração de alto grau, que é um pré-câncer do colo ainda, e depois vira o câncer. Então ele nos dá uma oportunidade ao longo de bastante tempo de fazer um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce até hoje foi feito pelo Papa Nicolau. Hoje está sendo substituído gradativamente. Nós temos um estudo que foi um estudo piloto conduzido da Unicamp pelo professor Júlio Teixeira e o professor Zeferino,
e que hoje tem uma possibilidade de ser aplicado pelo país inteiro, de se utilizar no teste do HPV ao invés de utilizar o Papa Nicolau. Mas o Papa Nicolau é o que nós temos hoje disponível e, se usado, ele reduz muito o diagnóstico da neoplasia tardia, aumenta o diagnóstico precoce e, consequentemente, aumenta a sobrevida. A cirurgia para tratar o câncer do colo uterino é uma cirurgia muito extensa. É uma cirurgia que envolve a retirada do útero, a retirada dos ligamentos que ligam o útero lá na bacia, a retirada dos linfonodos, os gângliozinhos que tem dentro do abdômen. E esse trabalho, recentemente, tem uns 5 anos atrás, mostrou para a gente que não dá para fazer essa cirurgia toda por técnica minimamente invasiva, que nós vamos falar aqui. A cirurgia do colo ainda é uma cirurgia aberta, e por ser aberta, nós precisamos de um maior tempo de recuperação. A cirurgia minimamente invasiva implica um tempo menor. No caso do colo, a gente precisa fazer ela aberta, precisa envolver a retirada de todos esses gânglios, e isso aumenta o risco de inchaço dos membros inferiores, enfim. Quanto mais precoce for o diagnóstico, menor é o tamanho da cirurgia que nós vamos fazer. Aqui talvez uma promessa futura do colo, que é a questão do linfonodo sentinela, semelhante ao que fazemos para a mama, nós vamos fazer provavelmente também para o colo. Já estamos fazendo para alguns tumores muito iniciais, mas ainda é algo em estudo, é uma promessa futura. Talvez essa seja a grande mudança no colo. O colo uterino, como eu disse, ele passa por evoluções que pode demorar até 10 anos entre uma lesão inicial alterada pelo HPV e um tumor propriamente dito, um câncer propriamente dito. Então, nesse período todo aqui, a gente pode fazer um diagnóstico com a cirurgia que chama conização, que já é feita há muitos anos. Porém, era feita com bisturi frio. Para isso, a mulher precisaria internar, passar por anestesia, porque o colo é muito sensível. E nós tivemos um avanço nisso, através desse equipamento, que é uma alça de Luque, de formato de Luque, que é ligado num equipamento elétrico, que corta e coagula, e não estimula as terminações nervosas do colo. Com isso, a gente consegue fazer isso no consultório, com anestesia local. Essa talvez tenha sido uma grande evolução cirúrgica no colo. E essa sim, é onde nós queremos pegar. É um câncer para o qual tem uma vacina, e a vacina é disponível na rede pública e já faz parte do calendário vacinal. Então, vacinar as meninas e também os meninos em idade escolar, preferencialmente antes do início da atividade sexual, mas nessa faixa etária aqui, a eficácia é maior da vacina. Fazer a vacina faz com que a gente consiga erradicar o câncer do colo uterino nas futuras gerações. Então é importantíssimo, a Márcia tem uma ação muito pronta em relação a isso, e a gente deve difundir isso cada vez mais. O câncer do endométrio, que é da parte interna do útero, tem alguns fatores de risco, que já foi falado aqui, a doutora Suzana comentou alguma coisa, o Igor, enfim, relacionado à obesidade, relacionado a diabetes. Algumas doenças predispõem, aumenta esse risco. E também é um tumor que a cirurgia envolve uma cirurgia muito extensa, desde os linfonodos pélvicos até o abdômen superior, até perto do rins, tira todos esses gânglios, essas ínguas, além de tirar o útero, os ovários, fazer uma cirurgia pélvica bem extensa. Este sim é possível fazer por vias minimamente invasivas, e essa foi a grande evolução para o câncer de endométrio. A minimamente invasiva temos a laparoscopia, a cirurgia videolaparoscópica, ou seja, se opera toda essa cirurgia que eu falei, da mesma forma, com a mesma resolutividade, por furinhos no abdômen, ao invés de abrirto no abdômen, está relacionada a muito mais complicações. A laparoscopia evoluiu de equipamentos rudimentares como esse para modernos equipamentos, onde a equipe opera um sistema de videolaparoscopia, e com isso nós conseguimos fazer quase todas as cirurgias que se faz aberta, a gente faz por esse método. No Brasil, a gente deve muito a esse homem que fez a primeira cirurgia videolaparoscópica, o Francesco Visconti, já falecido também, logo depois de ter sido feita nos Estados Unidos. E veja, em 92, ou seja, muito recentemente essa técnica se desenvolveu. É uma técnica muito nova na medicina. O câncer inicial do ovário também pode ser abordado por via minimamente invasiva, é factível para tumores restrito-pelvis. A equipe tem que estar preparada para isso. E no caso do tumor de ovário, é preciso que se retire hermeticamente, ou seja, dentro de saquinhos preparados para isso, que existe próprio para a videolaparoscopia.
Ainda em relação ao câncer do corpo uterino, a via minimamente invasiva, isso aqui é de novo um estudo clínico, não quero que vocês leiam isso, não precisa, mas só mostrando que esse estudo validou o uso da via minimamente invasiva. Aqui nessa curvinha dourada, isso é a taxa de recorrência de volta da doença em função do tipo de cirurgia. Na curvinha dourada está a cirurgia minimamente invasiva e na outra curvinha escura está a cirurgia aberta, convencional. Veja que as curvas quase se sobrepõem, mostrando que recorre tanto numa quanto no outro método. Com a vantagem que a cirurgia minimamente invasiva reduz a perda sanguínea, reduz o tempo médio de internação significativamente, reduz dor pós-operatória, reduz uma série de complicações como trombose e tem uma mesma equivalência em relação aos resultados cirúrgicos. Recentemente nós tivemos o desenvolvimento da cirurgia robótica. A cirurgia robótica nada mais é do que uma vídeo. Na verdade, essa ideia começou com a Guerra Fria. A NASA mandava homens para o espaço e competia com a Rússia. Os dois queriam ser o primeiro a pousar na Lua, a pisar na Lua, enfim. A corrida espacial fez com que fosse necessário ter uma telepresença em medicina. Muitas vezes esse astronauta tinha um problema lá em cima, precisava de um médico aqui resolvendo o problema dele lá, falando tome tal remédio, enfim. A necessidade de telepresença médica, associada à necessidade de melhoria de equipamentos médicos e da melhoria do conhecimento tecnológico, fez com que desenvolvesse a chamada era robótica. Em 1985 teve esse primeiro protótipo, em 92 foi feita uma cirurgia ortopédica robótica. Na década de 90, quebrou-se um paradigma, fazendo com que se associassem insufladores aos robôs da época para poder abordar o abdômen. E esses foram os protótipos que foram surgindo até chegar ao moderno sistema da Vinci, que é esse aqui, que é o que nós utilizamos hoje em dia. Esse é o robô que se utiliza hoje em dia. Esse robô é instalado através de pinças que são instaladas no abdômen do paciente, é como se fosse uma videolaparoscopia, através de furinhos, colocam as pinças, e essas pinças é conectada ao robô. Tá? A forma que o robô se apresenta, esse é o último da Vinci, e aqui mostra como esse robô evoluiu, de maneira que, dos protótipos iniciais para hoje, ele permite principalmente a conectividade com outras plataformas. Guardem isso, isso é importante, talvez para o futuro dessa cirurgia, que talvez seja o futuro da cirurgia mesmo. Na cirurgia robótica, embora chame robótica, quem opera é o cirurgião. Ele opera sentado nesse console, ele tem uma visão tridimensional e ele controla o robô. Todo movimento que ele faz com a mão, o robô repete no interior do corpo do paciente com uma precisão muito grande. E o robô filtra o tremor da mão do cirurgião. O robô é basicamente isso. Essa é a visão tridimensional que ele tem e essa é a forma como ele enxerga as pinças dentro do abdômen do paciente. O robô permite um movimento de punho, as pinças de vídeo são rígidas, as pinças robóticas movimentam como se fosse uma mãozinha. É como se tivesse miniaturizado o cirurgião e colocado dentro do interior do paciente, basicamente isso. Então, a cirurgia robótica ela tem várias vantagens por isso, porém, é quase uma videolaparoscopia melhorada. Melhorou pouco em relação a vídeo até o presente momento. Mas ela já é factível, já tem muito estudo sobre isso, em relação à abordagem oncológica. Ela permite abordar reto peritônio, que é aquela parte posterior do abdômen. Ela reduz mortalidade, assim como a vídeo também reduz, e ficou tão popularizada que é comum nos Estados Unidos ver cartazes como esse fazendo propaganda de cirurgia robótica. Aqui, residentes treinando uma cirurgia robótica em simulador, então ela permite um treinamento prévio do cirurgião em simuladores, fazendo com que ele fique mais hábil para cirurgias posteriores. Tá? Vários modelos de robôs estão vindo no mercado, um deles é esse, outro é o Google Haas, mas todos eles têm a grande vantagem de permitir, por exemplo, essa plataforma Mira aqui, ela permite que o cirurgião consiga enxergar imagens, por exemplo, de tomografia, PET-CT, ressonância magnética. Em metade da tela ele enxerga a imagem e ela correlaciona a imagem com a área topográfica onde o cirurgião está operando. Eu assisti uma palestra ontem e eu achei muito interessante, era de um futurista, eu não sabia nem que tinha essa profissão. Futurista é um indivíduo que é contratado por grandes empresas
para verificar tendências para onde está indo. E ele falou do metaverso. A hora que ele falou, eu comecei a imaginar isso. O robô está cada vez mais associado com inteligência artificial. Imagine no futuro, quando o robô puder tomar uma decisão. E talvez o cirurgião nem sente no console do robô. Mas, enfim, por isso que eu digo que é uma cirurgia do futuro, porque ela está conectada a outras plataformas, como era, por exemplo, o iPhone. Aqui é um resumo de que a minimamente invasiva deve ser cuidadosamente indicada. Hoje em dia ela tem a mesma, não tem nenhuma superioridade sobre a laparoscopia, com raras exceções, mas é uma cirurgia que veio para ficar. A medicina de precisão, a Suzana já abordou isso com vocês bastante, hoje é algo que tende a reduzir a nossa abordagem cirúrgica de uma forma geral. E por último, queria só agradecer imensamente a presença de vocês, o convite da Márcia, e dizer que vocês foram guerreiros e ficar até o final aqui. Muito obrigado.